Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou levar vocês comigo para um passeio aqui em Brasília. Vamos conhecer juntos pontos turísticos da nossa capital. Porque Brasília não é só política, tem muitos lugares interessantes para visitar e se encantar. Para este passeio, a convite da Secretaria de Turismo, vamos embarcar em um ônibus totalmente diferente. Um ônibus elétrico e o primeiro do Distrito Federal a ser movido a hidrogênio verde. O projeto pioneiro da Neoenergia possui uma célula de combustível que junta o hidrogênio e o oxigênio do ar para criar eletricidade. Então, vamos para o nosso City Tour com a nossa guia de turismo, Samara. Samara, serei a guia de vocês hoje no nosso City Tour Cívico. Gostaria de saber, primeiramente, quem nunca veio a Brasília, quem é a primeira vez? Levanta a mão. Temos algumas pessoas. Sejam bem-vindos e para quem já veio, sejam novamente bem-vindos. Eu espero poder adicionar um pouquinho mais de curiosidades para vocês sobre a nossa cidade de Brasília. Essa avenida que nós vamos entrar agora se chama Eixo Monumental. O Eixo Monumental é a avenida que divide a cidade em asas norte e asa sul. Então, quem já ouviu falar aí que Brasília é um avião, né? Tem a lenda do avião. Na verdade, não é um avião, ela é um plano cartesiano básico. São dois eixos principais que se cruzam e devido ao nosso lago, que é artificial, e que já sabíamos que ele teria o formato que ele tem hoje, o segundo eixo, que é o eixo rodoviário, também conhecido como eixão, foi arqueado para encaixar no lago, que é artificial, que é o nosso lago Paranoá. Então não ia fazer sentido, aqui é uma região muito quente e seca, né? Não ia fazer sentido saber que teríamos um lago com 40 quilômetros de perímetro artificial gigantesco e colocar a cidade longe da água, né? Então por isso ele arqueia e vai até o limite, quase encostando na água. Lá na Asa Norte a gente tem uma ponte, que é a ponte do Bragueto, que não existe na Asa Sul. Então ele arqueia até o limite dessa avenida. Para quem não está acostumado com os nossos endereços aqui em Brasília, que a gente olha, dá um susto, né? Tem um monte de letras e de repente uns números. Aquilo são coordenadas cartesianas. Como eu estava comentando, não é um avião, é um plano cartesiano. Então os nossos endereços, eles também são coordenadas. E aquelas letrinhas que a gente tem no começo sempre começa com S de setor, a letra do meio de que, e a última letra vai terminar com a letra M de norte ou letra S de sul. Falando em setores, olha aqui, estamos nos aproximando do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Essa área é como se fosse o nosso setor esportivo da cidade. Então aqui nós teremos o estádio, o ginásio Nilson Nelson, o autódromo, Cine Drive-In também vai ficar aqui na parte de trás, Complexo Cláudio Coutinho, que é a parte de esportes aquáticos. Então tudo que tem a ver com esportes, que vai receber grandes quantidades de público, fica concentrado nessa região que é o nosso setor esportivo, que é pertinho também do setor hoteleiro, que era ali onde a gente estava perto da torre, né? A gente tem o setor hoteleiro sul e norte, então dá para vir a pé do setor hoteleiro, por exemplo, aqui para o estádio, para assistir a um show, assistir a um jogo. Qualquer evento de grande porte que seja sediado nessa área é possível de ser acessado com facilidade dos setores. Então isso faz parte do planejamento da cidade. Tudo foi projetado, tudo que vocês veem por aqui foi pensado e nada está aqui aleatório. Tanto Brasília quanto a cidade de Roma fazem aniversário no mesmo dia, 21 de abril. Só que Roma, de 953 a.C., e Brasília, de 21 de abril de 1960. Portanto, são consideradas cidades irmãs. E em alusão a essa peculiaridade, né, temos aqui a referência da loba, né, de Rômulo e Rêmulo, que eram irmãos que foram criados pela loba, e Rômulo foi o fundador da cidade de Roma, de acordo com a lenda.
Então temos essa lembrancinha ali de Roma, inclusive o nosso sistema de funcionamento da cidade, que é bem cartesiano em relação ao plano cartesiano, também é semelhante ao que se observa em Roma. O tipo de avenidas que existem lá em Roma são cardos e decúmanos, que são exatamente muito semelhantes ao sistema que nós usamos também aqui em Brasília. Então são duas similaridades que nos levam a ter a lobinha ali na frente do Palácio do Buriti. Então, vocês estão reparando aqui, quando a gente olha ao redor, vocês conseguem ver o céu, não importa a direção que vocês olhem, e sem levantar a cabeça para cima, isso acontece por toda a cidade. Vocês vão reparar que ele faz parte do projeto da cidade. Como eu tinha comentado, a gente tem um lago artificial gigantesco, ele alterou o formato original da cidade para aproximar a cidade da água. Então não ia fazer sentido a gente encher aqui de prédio alto e não deixar a umidade do lago circular pela cidade. Então tudo aqui tem um porquê, tem uma função prática, não é exatamente somente estético, né? E aí a gente tem a divisão dos setores, tem a questão dos endereços, tudo, cada coisinha no seu quadrado. Vocês não vão encontrar hotel fora da região hoteleira, não tem casa fora da escala residencial. Brasília é dividida em 4 grandes escalas, que são 4 grandes setores. A monumental, que é essa que nós estamos, a gregária, que se refere a trabalho próximo ao setor hoteleiro, a área comercial, a residencial, que são as asas, e a bucólica, que são os parques e as áreas verdes. Então, tudo são setores. Querendo ou não, tudo são setores. Por exemplo, aqui, a gente já começa a ver um pouquinho do setor militar urbano. Então, até para isso a gente tem setor. Nessa área fica o quartel-general do Exército Brasileiro, que é uma das zonas mais seguras do Brasil. Logo ali à frente, nós faremos uma curva, e esse ônibus que nós estamos andando, ele é elétrico e hidrogênio. A gente consegue sentir a trepidação do asfalto, a gente sente o movimento do ônibus. Mas logo ali à frente, quando nós fizermos a curva, vou pedir para vocês prestarem atenção no que vai mudar. Olha só, vou fazer um silêncio, uma pausa dramática. Acabou o movimento da pista. Por quê? Essa pista aqui, assim como a que a gente passou ali, que é bem larga, ela tem mais 6 faixas daqui até a outra ponta. Isso é a tinta da faixa de pedestre, esse movimentinho que a gente sentiu. Por que essa pista ela é tão lisinha assim? O nome dela é Avenida do Exército. Como eu estava comentando com vocês, mais à frente é o quartel-general do Exército Brasileiro. Quando uma cidade é tomada, um dos primeiros pontos a ser atacado é o aeroporto. Então isso daqui, ó, é uma pista de pouso para caso de emergências. Então Deus nos livre, né? Mas se precisar, ela tem preparo para receber, inclusive, aeronaves de grande porte. Então, tudo isso é pensado, tudo é planejamento aqui em Brasília. Quando a gente pensa muito em Brasília, um dos primeiros nomes é o do Oscar Niemeyer, né? O arquiteto mundialmente famoso. A característica principal das obras do Oscar é a curva no concreto. Então, o concreto armado naquela época era novidade, pouquíssimas pessoas sabiam, né, na verdade, como trabalhar com ele, e o Oscar Niemeyer fazia a questão da curva porque era possível moldá-lo. Então, logo à frente, nós veremos o Teatro Pedro Calmon, e dá para ver bem a questão da característica da curva no concreto do Oscar Niemeyer. O concreto é um material rígido, pesado, só que quando ele coloca a curva, a sensação visual que nós temos é de leveza. Então a gente olha isso, a gente sabe que é pesado, mas o olho da gente acaba enganando um pouquinho, parecendo que é uma coisa mais fluida do que o que de fato ela é. Logo ali atrás nós temos o quartel-general do Exército Brasileiro e mais à frente a concha acústica do Exército Brasileiro. Então essa concha aqui, ó, é feito para um general ou um comandante falar ali. E quem está aqui na frente nessas marcações, essas bolinhas amarelas, que são os soldados, vai escutar o general falando lá da frente em alto e bom som. Então aquilo ali, ele não necessita de usar microfone, ele vai amplificar a voz do comandante ali
e é uma experiência diferente de ser feita, mas como o Exército está fazendo um evento ali, nós não vamos conseguir entrar ali. E aqui do outro lado, nós temos a Praça dos Cristais. A Praça dos Cristais é uma praça paisagística pensada pelo Roberto Burle Marx, que era o principal paisagista da equipe do Oscar Niemeyer. E os cristais, eles são representativos, eles são ali de concreto, mas isso é uma lembrança da riqueza geológica da região central do Brasil, que é onde nós estamos aqui. Que nós estamos indo neste momento, estamos passando por uma das avenidas mais largas da América do Sul. Então aqui nós temos 330 metros de pista, contando com o canteiro central. Lá na Argentina existe uma avenida chamada Avenida 9 de Julho, que só de faixa de rolamento tem aproximadamente 20 faixas, não é isso? Em faixas contínuas, a Argentina tem 140 metros de extensão. Só que nós somos brasileiros. Então a gente vai contar aqui o canteiro central pra gente passar da metragem da Argentina. Aí a gente fica com 330 contra 140, aí a gente ganha. Eu tô rindo porque ela contou que é da Argentina. Então a gente vai puxar a sardinha pro nosso lado. Também aí, em maio de 1957, ocorreu a primeira missa de Brasília, que foi o batismo da cidade. Até 1957, muita gente não acreditava que Brasília ia sair do papel. Só que aí saiu. Então, da primeira missa foi a batida de martelo. Esse daqui é o Memorial Juscelino Kubitschek. E reparem que ele tem um formato piramidal. Ele lembra uma pirâmide achatadinha. E lá no meio tem uma bolinha ali, ó. É exatamente abaixo daquele ponto ali que está o corpo do Juscelino Kubitschek. Então, o corpo dele está aqui. E existe um livro e uma série, um documentário mais antigos que tem no YouTube, chamados Brasília Secreta, que traz uma teoria comparando o Juscelino Kubitschek a um faraó chamado Akhenaton, que fundou a cidade de Akhetaton, que tem também semelhanças com Brasília. Então, trazendo aqui a referência da pirâmide, né, do corpo dele estar aí como se fosse um faraó, e o fato de existirem várias outras pirâmides por Brasília, eles fazem, os autores, que são vários, né, fazem esse paralelo entre ambas as cidades e o Juscelino e o faraó, né, e traz um pouquinho dessa área, desse turismo mais místico, né, para nossa região. Se vocês tiverem interesse em olhar depois no YouTube, chama Brasília Secreta, é bem bacana. Vai dar uma teoria da conspiração, né, mas é legal também de dar uma olhadinha nesse quesito. O museu, o Memorial Juscelino Kubitschek, ele tem visitação, custa R$10 por pessoa, dura aproximadamente 1 hora a visitação ali dentro. Tem uma pessoa que recebe vocês e vai fazendo todas as explicações. E esse memorial,
Ele é um pouquinho diferente de um museu tradicional, digamos assim, porque quem fez a curadoria dele foi a própria Sara Kubitschek, que era a esposa de Juscelino. Então ele não nasceu presidente, ele teve toda a vida dele antes de chegar nesse cargo, e ali, sou muito suspeita para falar, inclusive, eu posso entrar ali 50 vezes, das 50 vezes eu vou me arrepiar, eu vou me emocionar, porque ele tem muito coração da Sara Kubitschek, não somente um museu de registros históricos, né, ele é mais sentimental. Essa daqui, ó, é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e como eu estava comentando com vocês, aqui nós não elegemos vereadores e nem prefeitos. Então a figura do nosso deputado distrital, que é como se fosse um deputado estadual, ele também vai trazer essas outras duas funções. Quando a gente vota no governador do Distrito Federal, que vai atuar lá no gabinete que eu tinha comentado do Palácio do Buriti, ele vai indicar administradores regionais, prefeitos, para as antigas cidades satélites, que são as regiões administrativas. Então, quando a gente vota no governador, o peso é duplo, porque você está elegendo a pessoa que vai comandar absolutamente toda a esfera administrativa do Distrito Federal, tá bom? A catedral só ficou pronta na década de 70, ela demorou 10 anos para ficar pronta devido à complexidade de execução dessa obra. Cada coluna dessa pesa 90 toneladas, então são 16 colunas equilibradas. Estão vendo que tem uma laje lá em cima? Aquela laje está comprimindo essas colunas e mantendo todas elas equilibradas no mesmo ponto. Então tem um nível bem alto, digamos, de complexidade para executar essa obra. E lá na parte de cima nós temos a cruz e ali ao lado o campanário. Mais à frente temos a Praça dos Três Poderes. Veremos aqui a sede do Poder Judiciário Federal, que é o Supremo Tribunal Federal. Esse edifício logo aqui à frente. E novamente a gente consegue ver um pouquinho da obra do Oscar Niemeyer. Então a gente tem as colunas com um leve toque no chão, que vai sustentar o peso do concreto armado extremamente pesado das estruturas. A Praça dos Três Poderes, ela está em restauro. A gente costuma dizer reforma, mas como aqui é patrimônio da humanidade pelo IPHAN e pela Unesco, é um restauro. Ou seja, é um trabalho, cada pedrinha portuguesa dessa colocada no chão é posicionada manualmente.
Então é um trabalho mais minucioso e um pouco mais demorado de ser feito do que uma obra tradicional. Justamente pela questão do risco, né, a gente consegue ver que é uma obra que está acontecendo aqui. Nós não teremos desembarque nesse ponto por questão de segurança de vocês, tá bom? A gente consegue ver lá atrás a bandeira, o mastro nacional, que é o pavilhão. Cada uma dessas barras menores que tem na bandeira é um dos estados brasileiros que está sustentando a pátria. A bandeira, ela está hasteada a 100 metros e ela tem 286 metros quadrados, que a torna uma das maiores bandeiras do mundo. Esse aqui é o Palácio do Planalto, que é o Poder Executivo Federal. E ali no finalzinho da rampa, a famosa rampa do Vampeta, da comemoração do Penta, né? Nós temos ali 2 soldados parados em azul. Aquela ali é a guarda presidencial. Essa guarda, assim como lá em Londres, eles ficam paradinhos ali 2 horas sem poder se mexer. Vocês reparam que tem aqui hasteada a bandeira do Brasil e a bandeira do Mercosul. E outro motivo para a gente não subir escalando é que eles não são exatamente tão bem presos assim nessa parede. São 2 vigas, assim como um Lego gigante. Essas 2 vigas ele só encaixa ali na parede e ele não fica tão firme assim para sustentar o peso de um ser humano, principalmente adulto. Então, muitas pessoas até sobem ali para fazer foto. Não é recomendável por questões de segurança. Aquilo ali não tem sustentação para o peso de um ser humano. Então, a gente consegue ver ali. É aleatório, gente, o posicionamento desses quadradinhos, mas é obra do Atos Bulcão. O Jardim Burle Marx, em Brasília, inaugurado em setembro de 2023, no eixo monumental próximo à Torre de TV, idealizado pelo paisagista Roberto Burle Marx em 1975. A obra integra o vasto legado de 9 conjuntos de jardins tombados na capital, valorizando a flora nativa do Cerrado e a identidade. Lá você encontra pontes de pedestres e espelhos d'água para ajudar na umidade do ar. E este foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Te espero para o próximo destino. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.